Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos parar por aqui. É só esse trechinho para o qual quero chamar a sua atenção hoje. A oração que Jesus ensina. Vamos lembrar como foi isso? Jesus está ali naquilo que é lá naquela terra da Judéia, né? Nas regiões da Galiléia, provavelmente, uma região muito montanhosa. E ali ele reúne uma multidão dos seus discípulos e ele começa a proferir uma série de ensinos sobre como aquele que é seguidor de Jesus, que é discípulo dele, devem viver. Então nós temos aqui uma ética do reino de Jesus, quer dizer, como as pessoas que seguem Jesus devem se comportar, como elas devem viver, no que elas devem acreditar. Jesus está falando sobre essas coisas todas. E ele começa esse sermão lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, de Mateus registra. Mateus é um dos apóstolos de Jesus, ele estava lá e ele anotou tudo que Jesus falou e depois, ouvindo talvez outras testemunhas, registrou para a gente as palavras de Jesus aqui, nesse sermão da montanha. E nesse momento do sermão de Jesus, que ele está falando com seus amigos mais íntimos, ele ensina os seus amigos, os seus discípulos, a fazer uma oração. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Como é que nós falamos com Deus? E o que nós falamos com Deus? Bem, Jesus ensinou aqui nessas palavras, que vão do verso 9 até o verso 15. E aqui ele ofereceu para a gente um modelo pelo qual nós podemos ser guiados na forma como nós nos dirigimos a Deus e na maneira como nós nos colocamos diante dele. E há coisas maravilhosas neste ensino de Jesus, na oração dele, muitas sentenças muito lindas que nós temos aqui nesta oração do Senhor, mas hoje eu quero me concentrar nesse trechinho da oração que aparece no verso 10, em que Jesus ensina aos seus discípulos a orarem pelo reino. De tantas coisas importantes que Jesus está ensinando, que os seus discípulos devem orar, uma dessas coisas é sobre a vinda do seu reino, o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Por isso eu dei a essa nossa meditação de hoje o tema, venha o teu reino. Na Bíblia, há muitas coisas importantes sobre o reino de Deus. A ideia de que Deus é rei sobre toda a terra, sobre o universo, está muito presente em todo o ensino das Escrituras. E o reino das Escrituras tem um sentido bem amplo, que quer dizer o domínio que Deus tem como Criador que é do universo, sobre todo o universo que Ele criou. Se Ele é Criador de todas as coisas, segue-se então que Ele exerce domínio sobre todas elas. E se Ele exerce domínio soberano sobre todas estas coisas, então Ele é rei sobre todas essas coisas. A imagem de um rei que exerce governo, autoridade, poder sobre aquilo que está ali no seu território, todas as coisas que pertencem àquele território, inclusive seus súditos, é a imagem que a Escritura emprega para falar daquilo que Deus faz em relação ao mundo inteiro, a todo o universo. Nós temos muitos salmos, eu vou citar alguns poucos aqui, que falam sobre esse grande reino de Deus, que é o mundo inteiro. Veja, por exemplo, o Salmo 103, verso 19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode, ou então você anota para fazer a leitura depois. Mas neste salmo, o salmista dirá assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre todas as coisas. No Salmo 145, versos 12, 13, olha só o que o salmista vai dizer: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens que os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno. Teu domínio dura por todas as gerações. Ainda o Salmo 96, verso 10, diz assim: dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado, e Ele julgará os povos com retidão.
Salmo 97, verso 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Salmo 99. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins, ou acima dos querubins, estremeça a terra. És Rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas o juízo. Salmo 149, verso 2. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. E há muitos outros textos bíblicos, dos profetas, dos nossos pais da antiguidade, e até de reis como Davi, que andaram sobre a terra e que reconheceram que tudo que existe pertence ao Senhor, o Criador, e que este Criador também não apenas criou as coisas e afastou-se da sua criação, mas Ele controla todas as coisas, Ele exerce domínio sobre elas, sobre a vida, sobre a história, sobre o universo. Deus é Rei. Então, esse senso de que há um reino de Deus é algo muito presente na vida dos discípulos de Jesus. Quando Jesus ensina sobre uma oração que chama o reino de Deus, esses textos antigos, estas profecias, estes ensinos que falam desse domínio que Deus exerce sobre todas as coisas, naturalmente vêm à mente, vêm ao coração dos seus discípulos. Então o assunto do reino não era alguma coisa estranha para eles, de modo que quando Jesus ensina na sua oração que eles devem orar pelo reino, é natural que eles tenham entendido bem aquilo. As profecias antigas diziam que Deus visitaria a terra ainda por cima e que Ele iniciaria um reino aqui neste mundo, nessa terra. Então, quando Jesus veio, o que Ele fez? Foi precisamente isto. Ele disse para todos quantos o ouviram: olha, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está próximo e agora já chegou. O reino de Deus já se estabeleceu. E de alguma maneira ele começa a identificar a chegada daquele reino que era antecipado, anunciado lá nas profecias antigas, com a sua própria vinda. É Jesus dizendo que ele era aquele rei, aquele profeta, aquele sacerdote, acerca dos quais aquelas profecias antigas faziam referência. E que aquele reino que era tão aguardado e que se manifestaria de forma visível na terra, agora foi iniciado, inaugurado na sua vinda. E ele disse isso com bastante clareza para todos quantos ouviram. O reino já chegou. Ele realizou curas, ele realizou sinais, prodígios, ele abençoou os pobres e as viúvas, livrou os cativos e os oprimidos. Esses sinais de poder que evidenciavam a chegada daquele reino dele. Dizendo que, finalmente, o Rei do Universo, o Criador, veio para este mundo. Os discípulos entendiam bem isto. O que os discípulos ainda não entendiam, naquele momento que Jesus ensina sobre a oração do reino, é que, para que o reino fosse consumado, de modo final, completo, para que todas aquelas grandes promessas que estão ligadas à ideia de reino, quer dizer, de um rei que reina com justiça, com amor, com poder, que coloca todos os ímpios debaixo ali da sua autoridade, todas essas visões gloriosas de reino que as profecias antigas faziam referência. Jesus, ele inicia esta obra, ele de fato coloca todos aqueles seres espirituais debaixo da sua autoridade. Ele exerce poder sobre a terra, mas ele ainda passaria por sofrimento, ele ainda passaria por humilhação, ele ainda passaria por morte. Isso fazia parte da mensagem do reino e era algo que naquele momento tinha escapado dos seus discípulos. Só depois, quando Jesus ressuscita de entre os mortos, é que eles entendem finalmente que agora, aquele rei chegou a este mundo, que precisou passar primeiro por aquele caminho de dor e de morte e sofrimento, ele ressurge como o primeiro daqueles que haverão de ressuscitar. Ele sobe aos céus
ele assenta-se em um trono, através do qual ele passa a exercer poder e domínio sobre todos os homens. Essa é a mensagem de reino que nós temos nas Escrituras. E ainda mais, a Bíblia vai dizer que por meio da proclamação do Evangelho, quer dizer, do ensino sobre a vinda desse rei, da vinda de Jesus, todos os homens e todas as mulheres são convidados a entrarem neste reino por fé, depositando a sua fé e a sua confiança em Jesus. Homens e mulheres agora, do mundo inteiro, são chamados a fazer parte do reino de Deus. E ao fazer parte do reino de Deus, assumem como súditos dele o compromisso de colocarem toda a sua vida nas mãos do seu Senhor. Então Jesus inaugura esse reino. E ele lembra agora os seus discípulos que eles fazem parte também do reino. E chama os seus discípulos a orarem pelo reino. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Queria chamar a sua atenção para o que significa orar pela vinda do reino. Veja só, João vai ensinar para a gente uma coisa muito importante sobre oração. Lá em 1 João, capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, veja o que ele diz. Verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que eu estou chamando a sua atenção para esse ensino aqui de João? Porque João sabia, os discípulos sabiam, Jesus sabia, e nós precisamos saber que as nossas orações, quer dizer, aquilo que nós levamos a Deus, aquilo que nós colocamos diante de Deus, que nós falamos ao Senhor, quando nós abrimos o coração, quando nós lutamos, até mesmo com aqueles pensamentos que ficam ali, às vezes desorganizados na nossa mente, que atrapalham a nossa oração, mas quando nós fazemos isto, com toda sinceridade, toda contrição de coração, buscando entender a vontade do Senhor e nos submeter a Ele, sabe o que vai acontecer? Quando você fizer isso, Ele vai te ouvir. Isso é um pressuposto muito importante da oração. Ele vai te ouvir. E aqui Jesus está ensinando para a gente uma oração. E nessa oração Ele está dizendo para você e para mim, que nós precisamos orar pelo reino dEle, pela vinda desse reino, pelo estabelecimento desse reino, pela realidade desse reino na terra. Jesus, de fato, já veio. Ele está sentado naquele trono de graça. Ele já exerce reinado sobre todas as coisas. E Ele promete que um dia Ele vai consumar esse reino, de modo definitivo e final, na sua volta. E se Ele está dizendo que você e eu devemos orar por esse reino, isso significa que nós precisamos orar pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos orar pela volta do Senhor Jesus Cristo para que o reino dele venha de modo definitivo, para que ele venha de forma final, para que a justiça dele se estabeleça na terra, para que a gente finalmente possa viver de modo pleno e desfrutar de todas as grandes bênçãos que nós já começamos a receber ainda deste lado da vida e que um dia receberemos de modo final e cabal. Sem orar pelo reino. Mas tem mais. Orar pela vinda do reino, fazendo isso segundo a vontade do Senhor, de todo o coração, é uma declaração
Uma declaração de que nós somos súditos desse reino, de que nós fazemos parte dele, de que nós estamos inseridos nele. É dizer que este reino de Deus, que é exercido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, faz parte da minha vida. E que, por isso, eu tenho compromisso com o reino de Deus. Sabe, é muito importante a gente entender que o reino de Deus, ele não se restringe à igreja. Ele não se restringe às nossas reuniões. Ele não se restringe ao nosso culto. O reino de Deus é o mundo inteiro. E se eu sou súdito deste rei, e se eu clamo pela vinda desse reino, significa que eu tenho um compromisso com as coisas do reino. Eu estou dizendo que Jesus é rei sobre todas as coisas, ao orar pelo reino. E estou dizendo que eu sou súdito deste Cristo em todas as áreas da minha vida. Não apenas no domingo, não apenas no culto, mas em tudo quanto eu faço. Meu trabalho é para a glória de Deus. Eu aprendo ciência, eu aprendo tecnologia. Eu faço uso das coisas que a graça de Deus permite que todos os homens, que aliás estão debaixo também do seu governo, do seu reino, produzem. Eu uso essas coisas todas para servir o reino. Minha vocação, aquilo que Deus me encaminhou pela sua providência na história, na minha vida, as coisas que eu aprendi a fazer, faço para a glória dele. Os meus estudos, vou escolher uma faculdade, eu vou aprender uma nova ciência. Por quê? Quem é o rei daquilo que eu quero aprender? É Cristo. Ele tem domínio sobre tudo. Toda a ciência e todo o saber estão submetidos à autoridade dele. Então, se eu busco aprender alguma coisa, eu devo fazê-lo com toda excelência, com toda dedicação, com todo interesse. E entender que aquele aprendizado, que de alguma maneira vai informar até a forma como eu vou trabalhar, como eu vou servir a sociedade, é um aprendizado para a glória dele, para a glória do rei. A maneira como eu interajo com a sociedade, com política. Quais são os valores desses políticos? Quais deles estão mais próximos ao reino de Cristo? É claro que o reino de Cristo não é desse mundo, e que neste mundo caído nós não veremos, por meio da tecnologia, da ciência ou da política, a glória de Deus de modo pleno e final. É só quando Cristo voltar, gente. Mas até lá, como cidadão, embaixador do reino de Cristo, eu preciso me mover neste mundo, entendendo que tudo pertence a Ele, que todas as coisas que eu faço contribuem para o avanço deste reino na terra, ou prejudicam a condição do reino na terra. Se meu testemunho for pobre, se eu for indolente, se eu for desinteressado, se eu for alienado. Então, orar pelo reino é assumir esse compromisso de ser um embaixador de Cristo em todas as áreas da vida. Estudo, negócios, trabalho, casamento, relacionamentos, amizades, na minha relação com a cultura. É ser capaz de enxergar a graça de Deus até mesmo na obra dos ímpios e de discernir aquilo que é do reino e que não é do reino. Se é orar pela vinda do reino, é assumir esse compromisso com a evangelização. Quando eu oro, venha o teu reino, estou dizendo que eu quero que mais pessoas, mais almas, homens e mulheres, pertençam a este reino. Como disse há pouco, para que esse reino que está de portas abertas para receber novos súditos, para que ele receba novos súditos,
por meio do Evangelho. As pessoas que ouvirem o Evangelho e disserem assim: eu creio em Jesus, eu creio no Rei, eu creio que Ele veio a este mundo, Ele inaugurou o seu reino, Ele entregou a sua vida, Ele está agora em um trono, Ele reina deste trono e um dia Ele volta para trazer tudo para debaixo do seu domínio, do seu controle. Eu creio nisto. Isso é fé. E essa entrada no reino pela fé é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo chama você e eu a realizar, a chamar pessoas. Por isso nós oramos aqui por missões. Aqui na nossa igreja a gente ora por missões. Daqui a pouco a gente vai ter motivos de oração. A gente vai lembrar dos missionários que estão espalhados pela cidade, que estão espalhados pelo país e até mundo afora. A gente ora por eles, para que o reino de Cristo se expanda na terra. É por isso que a gente investe em missões. Quando a gente toma conhecimento de trabalhos sérios, que são conduzidos para que o reino do Senhor Jesus Cristo seja conhecido, nós investimos neles, com os nossos recursos, com os recursos, aliás, que são fruto dessa bondade de Deus, e nos permitir usar o nosso trabalho para a glória dEle. Que a gente investe com alegria, a gente investe no sustento da obra da igreja, com alegria, porque isso é visão de reino, isso é orar de todo o coração, segundo a vontade de Deus: venha o teu reino. Se nós oramos assim, não pode ser da boca para fora, vai ter que ser do coração para dentro. Que venha o reino de Cristo. Eu vou investir na evangelização, vou investir em missões, eu vou entender como que Deus está fazendo a sua obra aqui nesse mundo, através de outras igrejas, através de ministérios de ensino. Nós temos tantos aqui, inclusive em nossa cidade, que nos abençoam. O reino não é a minha igrejinha, o reino não é apenas a minha comunidade, o reino é muito maior do que isso. Então eu vou prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, na obra que Ele vai avançando, e eu vou participar disto, porque você é chamado como embaixador do reino, a se locomover pelo reino de Deus, a proclamar as coisas boas deste reino, a abençoar as coisas que este reino faz, de todas as maneiras. Por isso que o reino de Deus ele vai muito além da minha experiência na igreja local. Se espalha por toda a terra. Ele é amplo, ele é belo. Você e eu somos chamados a orar por ele. Você e eu somos chamados a fazer parte dele como embaixadores e, por meio da nossa oração, iniciar um compromisso verdadeiro, real, com o reino de Deus. Eu quero então, meus irmãos, concluir esse nosso estudo dizendo que aqui em nossa igreja Batista da Graça, nós temos tantas oportunidades de servir no reino de Cristo. Semana que vem nós vamos ouvir aqui o nosso irmão Andrew, que está aí à frente do Ministério AME, um ministério do reino de Deus. Está aqui pertinho, servindo crianças, evangelizando-os, ajudando na educação delas. Nós temos aqui no Bosque o Ministério Fiel, publica livros, faz eventos e conferências para servir pastores, para servir igrejas. Nós temos aqui, daqui a pouco vamos ouvir o nosso irmão Daniel Gardner, um ministério voltado para a educação, publicação de conteúdo de educação, mas com um pano de fundo da nossa fé cristã, e feito por gente de fé. Nós temos igrejas irmãs, igrejas aqui de nossa cidade, pelas quais nós podemos orar, igrejas nós podemos nos aproximar para ter mais comunhão, desenvolver relacionamentos profundos, não ficarmos assim, isolados na nossa própria comunidade, mas enxergarmos mais da beleza que há no grande reino de Deus na terra. E são coisas que nós podemos fazer, que você e eu podemos fazer. Nós podemos evangelizar. Graças a Deus por cada um de vocês que está aqui. Graças a Deus.
eu tenho uma alegria muito grande da gente ter podido voltar aqui, às nossas reuniões de domingo à noite. Está bonito, mas dá para ficar mais bonito ainda. Quem sabe se cada um de nós passar a orar com fervor pela vinda do reino, entendendo que isso implica, inclusive, na nossa obra de evangelização. Quem eu posso trazer para sentar aqui do meu lado naquele banco, num domingo à noite? Para que essa pessoa ouça a palavra de Deus, para que ela veja a igreja cantando, para que ela veja a igreja orando, para que ela ouça testemunhos que, quem sabe, Deus vai usar para despertar fé no seu coração. Nós podemos fazer muito mais como igreja, como povo de Deus, na obra de evangelização, de estímulo a missões, de plantação de igreja. O que é isso que significa orar pela vinda do reino? E lembrar que a gente está dentro dele. E lembrar que a gente tem compromisso com ele. Então, a minha oração nesta noite, meus irmãos, é que Deus nos ajude nisto. Começando comigo. Que Ele me dê graça de enxergar isto. E de buscar servir com mais interesse, com mais disposição, com mais intencionalidade no reino de Deus, lembrando que todas as coisas estão debaixo do seu domínio mesmo. Então nós vamos embelezar ainda mais aquilo que Ele coloca na nossa mão, para que Ele seja glorificado, para que o reino dEle finalmente venha. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo reino de Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos mover e viver neste reino para a glória do Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor, de, como Igreja Batista da Graça, anelarmos a vinda desse reino do Senhor e, como verdadeiros embaixadores do reino, servimos de todo o coração, com dedicação, com interesse, com devoção no Teu reino. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém.